Então, às vezes umas pessoas entendem muito errado quando falam sobre heteronormatividade, né? Hum, Que seria só ou heteronormatividade ou patriarcado em si, que aí são dois construtos diferentes, né? Que o patriarcado em si, ele seria só nocivo para as mulheres, ou que a heteronormatividade, ela seria só repressiva para as pessoas que fogem do padrão, né? hum, E não é. Ele implica em certas dominações, e aí dominação no sentido de que é um controle, é uma sujeição do comportamento, das vontades, uma sujeição da ação social de outras pessoas. E a heteronormatividade, o patriarcado, ela sujeita nesse sentido. E aí, a questão é, desde essa forma de controle que eu acho que existe, e eu defendo, obviamente, que grupos conservadores e aí tradicionalistas e, no geral, eu acho que talvez amparados dentro do que a gente pode chamar de capitalismo, vão defender em última instância essa forma de dominação social, ou da heteronormatividade ou do patriarcado. E talvez do patriarcado de forma geral, e da heteronormatividade que talvez seja um cruzamento disso. hum. Que aí talvez defina sobre como você pode conseguir comportar a tecnologia do corpo da mulher, o corpo do homem. E aí, por exemplo, aí tem um artigo muito bom que eu acho que eu vou te recomendar, acho que é curtinho. Não sei se você conhece o Paulo Preciado. Não conheço. Cara, é um autor trans, não binário, acho que não binário, que assim, o texto dele é meio maluco, ele escreve às vezes como teórico, mas mais como provocador, assim. Mas ele é um filósofo que foi orientado pelo Derrida e ele trabalha muito sobre essa questão de gênero, sabe? Hum, De um jeito muito interessante e ele tem um texto muito bom que fala de forma geral sobre, tipo, até mesmo criticando a noção de. Peraí. Ele critica até mesmo a noção de gênero hum, como uma mediação, entendeu? hum, Ele, por exemplo, ele fala sobre a questão do sexo, do gênero, dessas distinções, mas ele vai um argumento mais radical, entendeu? uhum, Ele fala até mesmo sobre as limitações de usar o gênero como uma tecnologia social também, como também uma construção que ela serve para a gente poder compreender melhor as coisas, mas ela também não é uma construção inerente. E esse é o meu ponto que eu vou fazer. Acho que não um ponto tão radical quanto o dele, mas que, de forma geral, essas construções de gênero e sexo são construções históricas. Elas não são construções. Até mesmo a compreensão de sexo. Pode falar, ah, beleza, o cromossomo, mas você sabe que existem casos particulares, entendeu? Você sabe, porque você procura. Da galera que é intersexo, que tem o cromossomo X, mas desenvolve tal genitália, pessoa que desenvolve tal genitália, mas produz tal hormônio. Todos os casos intermediários do organismo de forma geral. Porque o corpo da pessoa, ela pode ter tais particularidades, mas a pessoa de qualquer jeito. Beleza, os testículos dela não desceram, ela não produz testosterona, a puberdade dela, ela vai se assemelhar a uma mulher. Tem o cromossomo diferente, mas aí, ela é mulher, não tem o que fazer. Ela fala, se porta, se veste, as pessoas veem ela, só que por uma questão biológica, ela assume tal comportamento. E que nem você falou, tem coisa lá de diferenças no comportamento médio de uma pessoa, desde o cérebro dela, de uma mulher ou um homem trans, que diferencia muito mais essa pessoa trans do que uma pessoa cis do mesmo gênero, né? hum. Ou do gênero oposto, na verdade. E aí, isso cria muito detalhe, né? Obviamente. Pode ter um aspecto biológico, eu não tô negando. Eu acho que eu não tô negando que não tem nenhuma base biológica. Acho que eu não faria esse argumento. Mas que, de forma geral, o gênero, como esse pacote inteiro, como a gente. Ou o sexo, como a gente define como homem e mulher, na medida como a gente compreende, todo esse pacote inteiro é uma construção social que a gente consegue juntar. E, e daí, conseguir colocar, reconhecer a identidade das pessoas que
de forma geral, elas se utilizam dessa tecnologia, mas não para poder se expressar melhor, ou se expressar de um jeito que contraria ela no começo, numa construção mais óbvia, que aí seria a mediação do sexo biológico, né? Hum. Isso em si poderia atacar totalmente o conjunto de ideias que levariam a crer que o sexo biológico, e aí por extensão, todas as tarefas, todas as atribuições que viriam disso seriam construções, entendeu? Hum. Que elas não seriam dadas a priori, etc. Hum. Eu acho que é isso que gera o problema, porque isso em si atacaria todas as crenças, todo um conjunto de crenças dessas pessoas, entendeu? Hum. O cristão não poderia falar vários argumentos de tipo, é Deus que escolheu isso aqui, ele fez desse jeito, o homem deve fazer tal coisa, a mulher deve fazer tal coisa, entendeu? Eu nem tô falando necessariamente da citação de Bíblia direta, mas das interpretações de o que o homem deve fazer e o que a mulher deve fazer, entendeu? Hum. Se você subverte isso, eu não sei se, por exemplo, no islamismo isso pode ser diferente, porque aí tem um outro tipo de interpretação, que nem você falou, né? Talvez eles podem até aceitar a questão da cirurgia, mas na questão da nossa cultura, a compreensão de que talvez você possa flexibilizar essas normas, e que não são normas que são construídas por Deus, entendeu? Hum. Isso poderia abalar até todas as crenças centrais dessas ideologias, né? Hum. Mais conservadoras. Eu acho que esse é o meu ponto de forma geral. E eu não sei se eu deixei claro que eu não acho que seja independente da biologia, né? Uhum. Porque, tipo, eu não acho que seja determinado pela biologia, porque eu acho que, no fundo, o jeito que a gente consegue organizar todo esse conjunto, que é um conjunto complexo, entendeu? Porque o gênero envolve muitas coisas, ou nossa forma de se ver, olhar, etc, etc. E aí envolve outras relações sociais, que envolve raça, envolve classe, entendeu? Uma mulher, ela pode, por exemplo, a questão do trabalho que eu falei. O quanto ela vai ser, o quanto vai ser compulsório o trabalho sexual, o trabalho reprodutor, o trabalho de cuidado, que a mulher é geralmente responsabilizada, e homens geralmente conservadores. Sabe o Jordan Peterson? Uhum. O Peterson vai falar que mulher quer ter mais cuidado porque ela é mais agreeable, entendeu? Hum. E aí, por caráter psicológico da natureza, as mulheres elas vão para trabalhos que às vezes têm menos remuneração porque elas concordam mais, elas não são mais agressivas, Hum. tem menos testosterona. Mentira, ele não fala isso, mas assim, elas são menos dispostas a serem mais disputarem isso, entendeu? Hum. Então, por natureza psicológica, isso aí são os fatos, entendeu? Uhum. E aí, mas essa atribuição acho que é falaciosa, eu concordo. Você tem como provar que é falacioso isso, o argumento dele especificamente, né? Hum. Não porque a biologia estaria errada, mas porque ele está representando errado o argumento. Uma coisa não segue da outra, entendeu? Hum. Tipo, mulheres ser agreeables não conclui que é por isso que elas ganham menos, entendeu? Hum. Mas assim, essas pessoas têm que retornar à ciência porque elas precisam de alguma forma de uma autoridade que não é a autoridade deles particular, que é a crença, porque a crença é injustificada, né? Hum. Para de algum jeito delimitar de maneira socialmente geral o quanto as pessoas têm que se comportar. E aí o que eu estava falando era que essa questão do próprio trabalho reprodutivo, dos trabalhos de cuidado, dependendo de qual classe social você vai ser, isso muda bastante, né? Uhum. Uma mulher branca, rica, nos Estados Unidos ela pode ficar no lar com mais tranquilo. Você vai, isso antigamente, né? Mas assim, ela pode, de forma geral, se apartar do trabalho muito mais do que uma mulher pobre morando no mais desfavorecida, entendeu? Uhum. Mulheres desfavorecidas são obrigadas a ingressar no mercado de trabalho. E mesmo que elas tenham que, de certa forma,
ser delimitadas por um trabalho que é não pago só por serem mulheres, né? Por serem mulheres, elas têm uma parte do trabalho que elas fazem, trabalho no sentido justamente atividade humana, mediação da natureza, hum. que é cuidado, etc., que é não pago, só por serem mulheres, elas ainda assim têm uma diferença. E é isso. Tá, então pelo que eu entendi, você entende que esses conservadores são transfóbicos porque a transfobia é uma forma de imposição de vontade sobre determinadas pessoas, reproduzindo a lógica da opressão sobre as fêmeas, estigmatizando essas pessoas. E se você admitir que um macho pode ser considerado uma mulher de fato, você estaria desconstruindo a naturalização forçada que eles fazem dessas relações de opressão entre os sexos biológicos. Então, eles precisam dizer que essas relações de opressão estão apoiadas na natureza tal como ela é e que as pessoas trans, na verdade, elas estão inventando algo ao invés de reconhecer algo, ou seja, elas estão querendo ocupar um papel que não é naturalmente delas. É isso? Isso, sim, Perfeito. sim. Eu usei muito o caso de mulheres trans, mas homens trans também, né? Uhum, Porque eu ainda acho, o dispositivo de dominação de gênero, ele não só influencia mulheres, não reprime só mulheres, né? uhum, É que tem uma parte que é considerável que é o trabalho de cuidado, não pago, trabalho reprodutivo, que é repouso sobre as mulheres. E a tecnologia, por exemplo, o que mudou muito foi a revolução sexual, né? Então, o fato das mulheres poderem usar anticoncepcionais mudou muito nessa questão. Porque a galera, é muito engraçado essa galera que usa o argumento de o que é mulher. Porra, mulher engravida tem filho. Só que aí, nem toda mulher engravida tem filho. Nem mulher cis, né? uhum, Nem toda mulher cis engravida. Pode ser infértil. Ou não quer ter filho. uhum, E aí, isso revoga o status dela como mulher. Aí, isso que é complicado. Só que aí a questão é, muitas coisas nesse ensaio o Preciado fala, muitas coisas mudaram na disposição de como era a relação sexual entre os gêneros, entendeu? Só que não se conseguiu produzir uma alternativa de ver que falar, beleza, gênero não é uma disposição biológica, entendeu? uhum. E aí você teve que criar outras mediações na visão dele. Aí ele vai fazer um movimento mais radical. Mas assim, não é por natureza, entendeu? E a galera fala sobre úteros, por exemplo. Definir uma mulher é um útero funcionando, é ter filho, sabe? Só que Hum, aí pra homem, o que define ser homem, sabe? É testosterona, é violência, é agressividade, sabe? uhum, É estranho pensar que, não, a sociedade que a gente sabe que talvez seja marcada por uma forma de dominação do homem no patriarcado, é só porque o homem seja mais agressivo, de fato. Tipo, parece meio circular, entende? hum, Talvez por ser essa forma social a gente identifica como natural, entendeu? uhum. Mas é óbvio, eu falei, essas interdições também ocorrem para homens. Homens também são reprimidos nessa tecnologia, sabe? Eu tive contato há um certo tempo aí com uma youtuber chamada Samantha. Ela tem um canal chamado Missão, né? Transmissão. E ela é uma mulher trans lá de Brasília e ela tem comentários, cara, fabulosos sobre variados assuntos envolvendo transexuais. E ela fez um comentário, por exemplo, sobre uma determinada pessoa lá na Universidade de Brasília que era um macho barbado que se vestia com vestido de mulher, se eu não me engano, pintava a unha também como mulher e queria ser chamada de ela. E essa pessoa quis usar o banheiro feminino e viralizou o vídeo em que uma mulher cis, não deixa essa pessoa entrar no banheiro a os gritos dizendo: Você é um cara.
E essa pessoa barbada dizia com a voz típica de macho: Eu não sou um cara, eu vou enfiar a mão na sua cara, você me respeita. Os gritos, né? E isso claramente é um abuso. Por quê? Essa pessoa que se apresentava como mulher, ela não era lida socialmente como mulher. Ela claramente causava desconforto e choque por parte de pessoas que estivessem no banheiro feminino ou que quisessem entrar nesse banheiro e vissem esse macho adentrando no local. Quando eu vi isso, eu claramente fiquei do lado da mulher cis ali, entendendo que essa pessoa não havia feito a transição de gênero, ainda que ela se identificasse como mulher eventualmente, mas ela não tinha, vamos dizer assim, o ingresso social para poder se apresentar como mulher. E o gênero não é apenas psicológico, mas ele é sociocultural. E uma vez que nós estamos falando de sociedade e cultura, existem procedimentos e padrões a serem observados. Em todos os lugares, a gente precisa observar esses padrões, seja na hora de entrar em um carro de aplicativo, a gente tem que saber como agir, como falar, seja na hora de entrar em um banheiro público, a gente tem que saber o modo como vamos agir ali dentro, né? Isso diz respeito, inclusive, ao modo como nos identificamos visualmente. E a Samantha, nesse vídeo, ela destrinchou o assunto de uma forma tão incrível, dizendo, inclusive, que essa mulher cis do vídeo, ela era uma feminista radical. E o feminismo radical é uma linha transfóbica do feminismo. As feministas radicais são exatamente aquilo que foi mostrado no vídeo do Henry Bugalho. A esposa dele é uma Hadfen. Elas entendem que mulher é apenas a fêmea, né? A fêmea humana. Só que a Samantha disse: Olha, eu não tenho como ficar contra essa Hadfen aqui, porque essa pessoa que estava querendo entrar no banheiro feminino, ela não é socialmente mulher. Se ela quiser ser tratada como mulher, ela tem que fazer o que eu fiz e tantas outras fizeram, que é fazer a transição. E a partir do momento em que ela se sentir desconfortável em entrar no banheiro masculino, aí sim ela vai poder entrar no banheiro feminino. Foi o que eu passei e o que uma amiga minha passou. Chegou uma hora que a gente entrava no banheiro masculino e os homens se assustavam. Eles saíam do banheiro para olhar se não entraram no lugar errado. E a minha amiga quase foi espancada, inclusive, por causa disso. Ela foi chamada de viadinho, por exemplo, porque ela estava paramentada como uma mulher e ela teve que ficar trancada com medo de ser espancada, né? Então, essa pessoa lá na UNB, ela abusou, vamos dizer assim, da sua liberdade, da sua, enfim, do seu direito de performar o gênero com o qual ela se identifica. Porque se ela gosta de usar uma barba típica do macho, uma barba bem cheia, inclusive, e ela tem o corpo todo masculino, claramente, sabe? Aquele bração, aquele peito, né? Mas ela gosta do nome feminino, ela gosta de usar roupa feminina, ela é o quê? Ela é, Exato. Não, mas ela é uma pessoa não binária. Ela é uma então, pessoa, então, ela é uma pessoa que mescla as duas coisas. Então, ela deveria se comportar dentro da sociedade de um modo que não interferisse com o bem-estar das outras, entrando no banheiro masculino, né? Ainda que ela tenha um gênero feminino, mas esse gênero ainda não está conformado visualmente, socialmente, de uma forma que ela possa transitar em um espaço tipicamente feminino sem causar problemas, sem causar constrangimento, medo, enfim, sem transgredir os direitos das outras pessoas. Pode falar. sim. Não, eu concordo, mas ao mesmo tempo, assim,
é uma limitação justamente do comportamento social, entendeu? Uhum. Tipo, a pessoa, ela não consegue ser olhada pelos pares como uma mulher. Ela poderia estar no caso de começo de uma transição, e assim, o processo é circunstancial, né? Tipo, ela não é percebida como mulher. Não quer dizer que ela não se beija, entendeu? Uhum. E aí é o problema de. E é mais um problema meio que prático. Para mulheres trans, a vivência delas, é um processo muito difícil fazer a transição, né? E dentro desse processo difícil, existe o aspecto de que até que ponto a sociedade, os outros, conseguem me ver como mulher, e pode variar muito, é bem relativo, né? Que assim, uma comunidade religiosa, às vezes, não importa o que aconteça, você vai ser negado a sua identidade de gênero, né? Em outros lugares são mais receptivos. Mas acho que isso revela a dificuldade de atribuir uma natureza inerente para a questão do gênero, entendeu? Eu não sei se deu para entender esse ponto. Ficou meio confuso. Você pode colocar em outras palavras? Sim, é, a questão é o tratamento que essa pessoa, o reconhecimento que a moça teria no vídeo, ela varia, entendeu? Esse reconhecimento é totalmente dependente do público, do conhecimento tácito das pessoas, entendeu? Mesmo que, por exemplo, ela fizesse a barba, fizesse tudo aquilo. Tem pessoas que avançam na transição e não são reconhecidas, entendeu? Por um público geral. E assim, não quer dizer que o direito delas devesse ser negado. O direito delas de poderem desfrutar da identidade de gênero delas, entendeu? Uhum. Então, dentro desse ambiente que é nebuloso, porque ela talvez seja o caso radical de uma pessoa que não começou a transição, mas é alguém que tá no meio ou que já fez e que mesmo assim não é reconhecido, entendeu? Acho que o meu ponto é que dentro dessa coisa de reconhecer o gênero socialmente, de um comportamento, de alguém que conseguiu reafirmar aquilo por todo um processo, eu acho que é bom tomar cuidado em reconhecer e reconhecer também os limites dessa definição, porque os limites de, por exemplo, de colocar as pessoas numa caixinha de gênero, é isso. Sim. É, Acho que é, é exatamente. Aí a gente volta naquele ponto de que as coisas não são binárias. sim, A gente vai ter pessoas cis que vão ter características visuais muito próximas às de pessoas de outro sexo e que vão ser confundidas às vezes com pessoas trans, como já aconteceu no Brasil, pessoas sofrerem até ataques físicos porque entraram no banheiro que lhes pertencia de acordo com o seu gênero e com o seu sexo biológico, só que um conservador intolerante, violento, viu isso e achou que se tratava de uma pessoa trans e bateu nessa pessoa. Então, assim, pode realmente, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Só que se você vir esse vídeo, cara, você vai ver que não tinha sombra de dúvida de que era um macho e é uma pessoa que gosta de se apresentar com um visual tipicamente de macho, com exceção da vestimenta da pessoa, entendeu? Então, assim, era uma coisa que era tão caricata que parecia ser até uma encenação, parecia ser um parecia ser, cara, uma cena assim de humor, sabe? De tão ridículo e absurdo que foi aquilo. E o impressionante é que a UNB ficou a favor dessa pessoa trans, dizendo que realmente ela tinha direito de usar o banheiro feminino. E se você olhar no YouTube, você vai ver várias ativistas trans, mulheres, dizendo o mesmo que a Samantha. Ou pelo menos ficando em cima do muro, mas se recusando a se colocar do lado dessa pessoa. Porque aí a gente vai estar dando munição. Assim, é óbvio que o motivo de eu estar criticando essa pessoa trans não é esse, tá? O motivo realmente é o que eu citei. Essa pessoa não é socialmente feminina e gera um desconforto imenso ao entrar em um espaço tipicamente feminino, porque ela não é reconhecida como mulher por parte de qualquer outra, seja mulher trans ou mulher cis. Agora,
gera-se um efeito perverso se a gente se colocar a favor dessa pessoa trans. Por quê? A gente vai estar dando munição realmente para esses tradicionalistas, conservadores, fanáticos, porque eles pegam essas cenas específicas, muito raras, diga-se de passagem, para fazer o cherry picking deles, para montar a sua costura que eles chamam de realidade, a verdade tal como ela é, e fazem um escarcéu, um escândalo em cima disso. Né? Sendo que, é como eu falei, as próprias mulheres trans entendem que isso foi errado, que isso foi um abuso, que isso foi um absurdo. Essa pessoa é uma pessoa trans em amplo sentido, mas é uma pessoa que não se encaixa como mulher, né? E, enfim, eu concordo. Isso que você falou é mais um adendo, né? De que existem pessoas realmente que poderão sofrer problemas de qualquer forma, mesmo fazendo a transição. Ela pode não ficar a própria deputada Duda Salabert, por exemplo, a gente olha para a cara dela, a gente percebe que é um macho, né? Não sei se você conhece ela. Calma, toda a Então, sala aberta. Sim, então, inclusive a Samantha comenta ela faz uma comparação entre a deputada Erika Hilton e a deputada Duda Salabert. São as duas únicas trans que existem no Congresso. A Erika, ela é muito passável, né? Totalmente feminina, enquanto a Duda não. Ela é trans também, ela tem um estilo feminino, mas você percebe pelo traço fisionômico dela que é um macho. Só que e também existem mulheres cis que também têm essa característica mais masculina, seja na voz, seja no jeito mesmo, né, de se comportar, né? E essas pessoas podem sofrer problemas também, né? Porque as coisas não são preto no branco, não são 8 ou 80, existem muitos degradês aí. sim, sim, sim. Eu concordo. Não, mas eu entendo que talvez seja uma questão prática, de fato. Não dá pra você. Porque, assim, a fundo, se levar meu argumento para talvez as últimas consequências, uma sociedade ideal seria uma sociedade que abole o gênero, entendeu? Uhum, Que abole o gênero como possibilidade. Porque, assim, se for uma tecnologia que não é útil em ajudar as pessoas a se entenderem melhor, não é um dispositivo, uma tecnologia social a ser usada, entendeu? O uhum, gênero em si. As pessoas podem ser o que elas quiserem, mas elas não precisam chamar de homem e mulher, entende? uhum. Mas assim, dentro da nossa sociedade, que envolve essa convivência, que envolve esses passos, você não pode só agir de maneira arbitrária. Eu acho que eu concordo. Então, mas não seria útil a gente ter essa divisão entre homem e mulher, pelo menos biologicamente falando, no que diz respeito a, por exemplo, quando você vai dar entrada em um hospital, Uhum. me parece que, assim como no esporte, tem uma diferença Sim, muito sim. grande entre machos e fêmeas, na medicina também me parece que o modo como o médico vai agir em relação àquele paciente tem que observar essa característica biológica no que diz respeito às características assim. Bem, eu não sou muito aprofundado em medicina, não sei te dizer, mas pelo menos. Não, mas eu já ouvi falar já que tem, na hora de se declarar para o médico, assim, você tem que falar sobre o seu sexo, etc. Se é pulseirinha, tudo. Uhum, Que muda dependendo do tratamento, né? uhum, Dosagens e tudo. Eu acho que eu não teria como argumentar nesse sentido. Acho que tem algumas mediações, tipo, distribuir absorvente, é uma coisa importante, tem que fazer, sabe? uhum, Só que você não só distribui para pessoas, para mulheres, você distribui para quem tem útero, entendeu? O uhum. conservador fica puto com isso, Ah, eu porque adoro essas expressões, cara. Pessoas com útero, pessoas que geram filhos dentro de si. porque é preciso, não tem que ficar bravo, entendeu? É tipo, não muda nada na vida das pessoas que não precisam disso, entende? Uhum, Tipo,
beleza, muda para quem é específico, entendeu? E não, ele não exclui, na verdade, essa é a questão. Não, esses termos não excluem ninguém que precisaria, sabe? Tipo, a mulher conservadora, tradwife, que é transfóbica, ou a Radfem, por exemplo, a Radfem que tá com medo de um homem aparecer no banheiro dela, ela não é excluída desses direitos, entendeu? Tipo, não há um custo, é verdade, né? Não há um custo em incluir as pessoas, porque tem isso, né? Radfens, elas acabam adotando certa parte do discurso progressista, né? E aí elas querem falar sobre inclusão, mas existe um custo em tentar incluir todo mundo, né? Uhum, Ao tentar dar direito a mais pessoas, você acaba comprometendo a pauta das outras, sabe? uhum, Então, para elas é óbvio, falar que tem uma pessoa que vai ser possivelmente pessoas com útero ou com pessoas que menstruam, para ser mais preciso, né? uhum, Para elas é tá aviltando contra diretamente, né? Porque custa para elas incluir essas pessoas que não estão na pauta inicial. E preocupa, né? Assim, ser mais preciso acho que ajuda, mas eu não vou dar argumento médico porque essa parte eu não sei. uhum, Talvez precise. Em questão de esporte, eu não sei se o critério de o critério de sexo talvez importe, né? A questão hormonal importa. Mas a questão hormonal e a questão de peso, por exemplo, se eu for lutar contra uma mulher cis, trans, tanto faz, que tem um peso bem maior que o meu, ou um peso na média igual ao meu, isso muda? Será que tem a questão dos ossos, por exemplo? Isso muda? Às vezes é peso pesado, né? Porra, um cara peso leve enfrentando uma pessoa de peso, uma mulher de peso pesado, talvez mude pra ele, não seja tão favorável, entendeu? uhum. Tipo, tem questões, mas eu não vou falar disso porque eu não sei. Eu não sei mesmo. Essa questão do esporte que eu citei não dizia respeito à participação de trans. Eu estava pensando realmente na diferença de rendimento entre os corpos masculino e feminino, respectivamente. Agora, a gente sabe que se uma pessoa faz a transição direitinho, ela fica com as características típicas do outro sexo. E aí, nesse caso, ela poderia concorrer na modalidade feminina, mesmo sendo um macho, se ela já fez os procedimentos necessários e os exames mostram que os níveis hormonais dela correspondem à média correspondente ao outro sexo, né? Então, ela poderia concorrer sim na categoria daquele outro sexo, que corresponde ao gênero que ela possui, né? A sua identificação enquanto uma fêmea, ou melhor, enquanto uma mulher, né? Então ela vai concorrer como mulher. E eu nunca fui atrás dos artigos científicos, mas pelo Alô? que me parece, você está me ouvindo? Não sei por que o Discord está com problema hoje. Mas enfim, é, esses procedimentos já foram analisados, já foram testados, e as federações de esportistas já admitem a integração de trans, né, seja homens ou mulheres, observados determinados critérios. E agora, isso não significa que todos os esportes sejam igualmente, vamos dizer assim, eles estejam igualmente capilarizados para receber os trans ou as trans. Sim, A sim. gente tem que analisar, né? Por exemplo, olha, eu sei que pessoas negras não se dão bem na natação. Eu já ouvi falar que os ossos dos negros são mais pesados, alguma coisa assim, que não permite que eles tenham uma desenvoltura tão boa quanto os não negros. O contrário do que ocorre na corrida, no atletismo. Os negros sempre são os vencedores em relação aos brancos. E talvez o sexo seja a mesma coisa, assim. A pessoa, ela nasceu com um sexo masculino, por exemplo, e talvez existam certas coisas que uma pessoa que nasceu com sexo feminino não vai conseguir
fazer em igualdade com essa outra pessoa, porque mesmo que ela faça a transição, talvez ela não consiga um desenvolvimento igual àquela outra pessoa. Seria o mesmo que se dá com a língua, por exemplo. Você nasceu e aprendeu a falar o português. Uma pessoa que não tem o português como língua nativa, ela nunca vai falar assim exatamente como você. Ela vai ter alguma diferença na hora que ela fala, se ela aprendeu a falar uma outra língua e depois ela vai aprender o português, não vai ser idêntico, vai ter alguma coisinha ali diferente. E dizem que até mesmo o modo como nós pensamos é determinado pela língua que nós falamos. Então você nunca vai conseguir entender plenamente o Shakespeare, por exemplo, lendo uma tradução. Você vai ter que aprender o inglês e mesmo assim você não vai conseguir ter a mesma compreensão que o nativo do inglês teria. Dizem que para você entender um autor com a máxima profundidade, você tem que ter a língua dele desde criancinha. Você tem que ter moldado a sua mente de acordo com aquela língua. Sim. É o que os linguistas costumam dizer, né? Então, é, quem se apaixona pelo Machado de Assis, por exemplo, mesmo que aprenda o português, nunca vai ler o Machado de Assis do mesmo modo que nós. Ela vai ler de É, uma outra forma. sim, exato, exato. E faz sentido. Eu acho que talvez ela não consiga remontar o que o Machado de Assis quiser intencionalmente, né? Uhum. Talvez o Machado de Assis, como brasileiro, tenha certas intenções e particularidades como ele quis usar a língua, talvez só um brasileiro entenda, né? Mas ainda assim, de fato, vai ter uma leitura particular, não necessariamente errada do Machado, mas, mas eu concordo, eu entendo o que você quer dizer. Eu estou dizendo que talvez exista a mesma diferença com respeito aos esportes. Uma pessoa que nasceu Exato, como exato. mulher, né? Ela nasceu como mulher, tal, beleza. Só que a outra pessoa fez a transição ali. Geralmente a transição ela é feita a partir dos 18 anos. Só que mesmo como adolescente, ela já pode bloquear o desenvolvimento do corpo. Talvez se ela começou a fazer essa transição como adolescente, eu acho que ela consegue se igualar à pessoa do outro sexo quando ela Sim, completar a sua transição. Agora, se ela começou, por exemplo, a Samantha, ela fez a transição dela em 2019. A Samantha, ela já estava na universidade, ela falou. E ela fez isso porque ela estava prestes a se exterminar. Ela estava com uma depressão horrorosa por causa da disforia de gênero dela. Né? sim, Ela não se reconhecia no espelho. Então, assim, ela já fez a transição tarde. Hoje, ela é uma mulher realmente totalmente passável. Ela diz que ninguém desconfia que ela é trans no dia a dia. Né? sim, sim. Mas será que ela está em igualdade assim em todos os testes que a gente colocar ela para fazer determinados testes de alguns esportes, né? Será que ela realmente vai conseguir fazer assim uma média? Ela vai ficar dentro da média de desempenho? Ou será que ainda vai ter algum resquício ali do corpo masculino? Eu não sei, né? Então isso é uma área que eu não me aprofundei e eu realmente deixo em aberto porque cada esporte tem a sua particularidade. Tem a natação, tem a ginástica, tem um monte de coisa. Então talvez tenha alguma diferença ali com respeito a o tempo que foi feita a transição, o modo como foi feita a transição. Então talvez tenha influência depois disso. Sim, sim. Não, eu concordo, pode ver essa diferença mesmo. Pode ser, pode ser. Acho que a indagação mesmo é só o guarda-chuva gigante em torno da questão de gênero, entendeu? Porque ele engloba muita coisa que não são essas coisas, entendeu? Tipo, eliminar as arbitrariedades da questão do gênero, sabe? Eliminar as arbitrariedades que são arbitrariedades sociais, né? Sim. Às vezes é muita coisa que a gente acaba enfatizando. Tipo, às vezes essa questão, até mesmo do próprio esporte, ou de carreiras, por exemplo, a questão profissional. Você pode ter diferenças biológicas que possam expressar na questão profissional, entendeu? Só que você pode enfatizar essas questões justamente por
Por outros fatores, entendeu? Uhum, Você privilegia alguns genes, entendeu? uhum. E aí você privilegia alguns genes por questão social. E aí, acho que é isso. Talvez eliminar as arbitrariedades é uma meta mais crível. Uhum. E a forma de eliminar a arbitrariedade é perguntando para a pessoa o gênero dela e a partir disso tratá-la desse modo, né? Sim, É, eu não vi o sexo biológico daquela pessoa e não me interessa para o trato social, a não ser que eu for ter uma relação íntima, aí eu vou ter que realmente se perguntar o órgão dela para saber se me atrai ou não. Agora, na convivência comum, o que me importa é o modo como a pessoa se vê, né? Beleza. Agora, a pessoa ela quer entrar em um espaço tipicamente masculino, por exemplo. É, mas ela está vestida com uma roupa que mostra o peito dela e o peito dela claramente tem as protuberâncias típicas de seios. Essa pessoa anda em salto alto, ela tem um cabelo longo, comprido, né? Enfim, essa pessoa vai causar, sem dúvida, um problema. Ela vai estar causando um impacto porque ela não está sendo vista socialmente como um homem. Aí já é diferente. Eu posso tratá-la no masculino, mas a partir do momento que ela quer entrar em um espaço tipicamente masculino, não é só uma questão de tratamento, é uma questão de, vamos dizer assim, de interferência. Aí ela está interferindo na vida de outras pessoas que estão ali. Talvez as pessoas ali não queiram falar o que elas falariam normalmente, porque tem uma presença de um corpo lido como feminino ali, né? E talvez essas pessoas não se sintam confortáveis de fazer o que elas fariam naquele espaço, que é um espaço destinado para pessoas que estão encaixadas nesse gênero chamado masculino, né? Então, é isso o que eu falo. A pessoa que é trans, ela tem que, primeiramente, saber como que os outros estão vendo ela socialmente, para que ela saiba como se mover e como se encaixar nos diferentes espaços. sim, sim. Você discutiu com a galera daqui do grupo sobre isso? Olha, o Farias, ele é totalmente contrário a essas ideias progressistas. Ele Ok. diz que o, o, a pessoa trans, ela é um homem feminino, ou seja, Uhum. é um homem, porque assim para ele homem é sinônimo de macho, tá? Então o sexo determina o gênero da pessoa. Então a pessoa tem um pênis, é um homem. Se a pessoa se sente mulher, se identifica como mulher, se veste como mulher, não significa que seja uma mulher na visão dele. É um homem feminino que tem um problema psicológico ou psiquiátrico. E a mulher trans, no caso, o homem trans, né, que como nós chamamos, né, é a mesma coisa. É uma mulher, né, que tem, é uma mulher masculina, né? E o fato é o seguinte: tem um vídeo bem interessante, e pouquíssimo visto, inclusive, já é meio antigo, que ele coloca lado a lado uma mulher masculina, uma mulher masculinizada, lésbica, que inclusive tirou os seios porque eles atrapalhavam ela, ela não sentiria a falta dos seios, então ela resolveu tirar, e coloca do lado dela um homem trans, né? E mostra a diferença entre essas pessoas, elas conversam entre si, né? E assim, a diferença, de certo modo, olhando para essas pessoas, é sutil, porque é mais uma coisa assim, psicológica, é mais o modo como a pessoa se encaixa na sociedade. Porque quando a mulher é bem masculinizada, né, ela gosta de usar roupas mais largas, sabe? Ela tem até um cabelo curto, né? O jeito como ela fala é mais assim masculino, é uma voz que não é aquela vozinha feminina, assim, aquela voz delicada, né? É, e o homem trans, né,
quando ele não está assim tão passável, você percebe que é uma fêmea, só que tem aquele estilo masculino. Então você coloca os dois lado a lado e realmente parece muito. Mas é como eu falei, ah, só parece mesmo, porque o homem trans, ele não se sente pertencente ao gênero que esperavam dele. E a mulher masculinizada, ela se encaixa no gênero feminino, porém, ela está fora daquele extremo, né? Aquele estereótipo feminino, ela está mais virada ali, né? Mais assim, com um visual que lembra o masculino. E o homem trans, eu não acho uma expressão melhor, mas ele gostaria de ter um pênis. Tanto é que eles usam o Packer, né, que cumpre todas as funções de um pênis biológico, é um pênis de plástico. E eles usam até mesmo no dia a dia, quando eles estão vestidos, né, para colocar dentro da cueca, né, e cumpre todas as funções de um pênis natural. Né. A mulher masculinizada, não. Por mais masculinizada que ela seja, ela não vai querer usar isso, a não ser na relação sexual, eventualmente. Existem mulheres lésbicas, né, que usam esses acessórios. Agora, esse packer não vai configurar a identidade dessa mulher. Porque se ela se identifica com isso, aí realmente é uma prova de que se trata de um homem trans. Né? E o Farias, ele tem uma cabeça muito fechada com respeito a isso, sabe? Ele coloca na cabeça que quem tem pênis é homem, quem tem vagina é mulher, e ponto final. E ele chega a dizer que existe até uma continuidade entre a homossexualidade e a transexualidade. Ele baseia a argumentação dele de forma teológica. Ele entende realmente que existe uma função do órgão, dos órgãos sexuais. Então, os órgãos sexuais é que determinam o que a pessoa é. Né? Sim, sim. É isso. Entendi. Sei. Por isso eu já comentei isso. Pô. Ah, no Discord eu não lembro, na verdade. Acho que no Discord eu não tive paciência pra discutir isso, não. Acho que aí avilta um pouquinho, sabe? Vou ter que ter estômago pra. Assim, eu não tenho estômago pra aguentar essas coisas assim. E eu consigo aguentar, cara, eu consigo ouvir muita barbaridade, entendeu? Uhum. Tipo, tem discussão que eu faço, que eu ouço o cara, e o cara tá falando, tipo, ah, não, tem que ferir direito humano, né? Blá, 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 tá ligado? Porque assim, a gente tá acostumado com os caras de chão, né? Uhum. A galera tradicionalista, etc, etc. Mas o problema é, essas crenças meio que preconceituosas, elas estão alastradas meio que pro cidadão médio brasileiro, tá ligado? Uhum. Cara, a porra do Pavanato foi eleito deputado, vereador mais votado de São Paulo, cara. Uhum. Isso é assustador. E assim, isso tá alastrado pra muita gente. Tipo, sei lá, acho que alguma parcela razoável das pessoas que eu converso, assim, vão ter umas opiniões muito tortas sobre algum assunto, sabe? Uhum. Muito tortas. E aí o problema é, eu não posso deixar de comunicar com as pessoas, porque, tipo, elas não estão radicalizadas no nível galera aí de Chans, mas elas estão num momento político que é delicado. Uhum. Tipo, talvez na interpretação da galera, tipo, marxista, elas têm um afeto totalmente desviado para a questão de classe, para qualquer outra questão, né? Uhum. Ah, não, porque o problema não é que eu tô passando fome, etc, etc, não consigo arranjar emprego, não. É o humano trans que tá tentando pegar minhas crianças, entendeu? Tipo, talvez minhas crianças nem tenham um salário, elas vão ter uma remuneração que seja menor que a minha, ou talvez nem sobrevivam por causa do aquecimento global, mas o problema são pessoas trans, tá ligado? Uhum. É isso, eu não sei dizer. Bom,
Eu acho muito importante a gente divulgar as ideias de respeito e inclusão de pessoas trans especificamente, porque isso causa um antídoto poderoso na mente das pessoas, e impede, inclusive, o avanço de ideias que são danosas para os seres humanos em geral. Se você prega o respeito a essas pessoas que são tão mal vistas, tão incompreendidas, por consequência lógica, você vai abrir caminho para outras inclusões, para abrir respeito a outras minorias, e você vai fazer uma cultura de compreensão com os diferentes. Quando você diz que uma pessoa ela pode ter um gênero diferente do seu sexo biológico e que isso determina o modo como essa pessoa tem que ser tratada, você está privilegiando a liberdade individual para que a pessoa se autodetermine, o que é diferente de uma escolha, porque a autodeterminação não tem a ver com uma opção, mas tem a ver com o reconhecimento daquilo que a pessoa é. E o que a pessoa é, psicologicamente falando, nem sempre corresponde ao que o corpo dela é. O corpo é uma coisa, a identificação interna dessa pessoa é outra. Então, você está respeitando a pessoa no mais amplo sentido, seja no corpo dela, sem negar que essa pessoa tem um determinado sexo biológico, mas você está respeitando a pessoa em si, que não é o corpo dela, a pessoa em si, pelo menos na minha visão idealista, é uma mente, é algo diverso do corpo. E mesmo que se você for um materialista, você há de reconhecer que a identificação dessa pessoa está baseada em bases neuronais. É como eu falei, Sim, existem sim. estudos científicos que mostram isso. Então, ainda que se você entenda que a pessoa é o seu corpo, então, existe aí uma dissonância entre o sexo biológico e o cérebro da pessoa. O cérebro dela é mais voltado para uma pessoa de outro sexo. E uma vez que Sim, o que determina a existência consciente dessa pessoa é o cérebro, é a atividade cerebral, cujo fim marca o fim da vida da pessoa enquanto pessoa, então você tem que admitir que nós temos que usar esse critério do cérebro também para determinar se a pessoa é homem ou mulher. Então, ela se identifica como homem de acordo com um padrão permanente, não é uma sensação caprichosa que a pessoa tem, mas é algo que se manifesta antes mesmo dela aprender a falar, ela já mostra aquilo que ela é. Então, ponto final, ela é isso. E eu fico chocado, cara, em ver que em 2024 a gente tem que falar isso, porque assim, é uma coisa que para mim é óbvia há muito tempo. Eu aprendi isso e não foi tão complicado. E a não. gente vê pessoas hoje ainda com uma dificuldade tão imensa, assim, uma resistência tão imensa, essas pessoas ficam apoiando ideias que acabam resvalando para violência até mesmo física, porque quando você fala que a pessoa trans, ela é uma pessoa que quer ser alguém de outro sexo, que ela quer ocupar um lugar que não é dela, você está exatamente dizendo isso. Essa pessoa é inimiga da sociedade, ela tem que ser reprimida e corrigida, inclusive pelas vias mais extremas. E é isso que está acontecendo. Esse Lucas Pavanato é exatamente o tipo de gente que pregava até ali o fim da década de 80 pelo menos, abertamente, para quem quisesse ouvir, quando um jornalista perguntava para a pessoa o que ela achava das travestis, e essa pessoa dizia, tem que matar mesmo. Não sei se você já viu vídeos dessa época. A polícia em São Paulo prendia travestis, fizeram até uma operação em 1987 para prender todas as travestis que eram pegas na rua e essas pessoas eram espancadas. E a população, pelo menos uma parte da população, apoiava, dizia isso mesmo, isso aí é uma peste, tem que matar.
E o Lucas Pavanato, ele é esse cidadão, só que hoje ele não pode falar isso. Então ele usa um discurso mais intelectualizado, mas que no fundo é a mesma coisa, é o puro chorume. É isso. Sim. De novo, é aquele negócio que eu falei que para outras questões talvez é mais difícil ter essa violência tão aberta, entendeu? Uhum, Pô, acho que talvez no âmbito do discurso público, cara, a J.K. Rowling não conseguiria falar que negros têm cérebro inferior ou que negros têm tendências e propulsões violentas, sabe? Que eram crenças não tão distantes há uns anos atrás, sabe? uhum, Não existiria margem para fazer um discurso tão abertamente preconceituoso em questão de raça. Por mais que exista, sim, violência, não precisa ser só no discurso, né? uhum, Tipo, vai ter um Léo Lins fazendo piada racista, entendeu? Mas não vai ter um Léo Lins abertamente sendo racista e falando que, não, eu acho que negros são um problema para a sociedade, ou negros são um problema pra gente, sabe? uhum. É isso. É divisivo e é sujeito a muitas racionalizações, né? Uhum, Algumas racionalizações que acho que não são tão evidentes, entende? Porque a questão de sexo pode ser uma questão assim, ela não é difícil de entender, porra. É só falar, gênero é uma coisa, sexo é outra, acabou, acabou, uhum, acabou. Tipo, não é um jogo de quebra-cabeças, mas para você chegar nesse ponto, tem muitas máscaras, sei lá, não sei. Tem muita mistificação que vai parte das nossas crenças do que você poderia chamar de diferente, mas uhum, muitas crenças do nosso própria compreensão de entender o que é o feminino e o masculino. Por isso que eu acho que tem mais resistência, entendeu? Você tem não só uma questão de alteridade em si, de uma dificuldade de reconhecer o outro, mas uma própria legitimação social do que é colocado e é natureza, é natural, entendeu? uhum, E, por exemplo, nessa questão de, por exemplo, da esquerda que não sei se perdeu, eleitoralmente foi bizarro como ocorreu as coisas em questões municipais. E aí o que eu vi muito de esquerda foi falando que a gente tem que parar de falar de raça, gênero, etc, e falar de classe. uhum. E não sei, parece um pouco um retrocesso, entendeu? Tipo, não é como se fosse perder esse espaço um para que o outro fosse feito, entendeu? Uhum, Acho que, por exemplo, o que poderia ser, não, é só conservadores que têm esse tipo de dificuldade, entendeu? Até para pessoas que podem se considerar esclarecidas, progressistas, sabe? uhum, Até para essas pessoas que, não, eu tô certo, porra, eu tô fazendo isso aí, eu quero justiça social, eu tenho empatia, blá 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 blá. Até para esse tipo de pessoa pode ter uma certa forma de dificuldade de compreensão. Ou não é dificuldade, mas realmente de afetos que estão voltados para outro lugar. uhum. É isso. É, eu vejo que hoje, cara, se resume a isso. Essa disputa Sim. entre progressismo e conservadorismo se baseia nisso, na transfobia. Você reconhece a existência de pessoas trans? Essa é a pergunta que se faz. Porque se você diz que um trans é simplesmente alguém que tem um sexo, mas se considera como alguém de outro sexo, então realmente você está tendo uma visão muito tosca, muito torta da transexualidade, desconsiderando a psicologia, a sociologia, para fazer uma leitura muito rasa, superficial. E aí, a partir disso, você vai fazer um pânico moral, uma teoria da conspiração, para dizer que existem homens que estão invadindo os espaços das mulheres e que as crianças estão em perigo porque elas vão ficar confusas com esse tipo de coisa. E aí, realmente, esses oportunistas aparecem.
né, como Lucas Pavanato, Nicolas Ferreira, todo esse pessoal, né, que se diz conservador, defensor da família, na verdade, eles não defendem família, né? Porque família é o quê? Duas pessoas unidas pelo afeto que constroem um projeto de vida em comum. Não precisa ter sexos diferentes, porque um pai e um filho, por exemplo, são uma família. Seja um filho biológico ou um filho adotivo. E hoje nós já temos família multiespécie, que é uma entidade reconhecida pelo direito, em que nós temos um humano que adota um ser de outra espécie, tratando como filho, com o mesmo cuidado que ele dispensaria a uma criança humana. E então assim, o direito de família, ele se baseia muito no afeto, nas relações pessoais, né? Não é algo que diz respeito a características anatômicas, enfim, sexológicas, não, né? E é isso que os caras fazem. Eles falam que defendem família, mas eles não defendem família. Eles defendem, na verdade, uma imposição de uma ideologia deles, querendo forçar toda a sociedade a aceitar essa simplificação grosseira que eles fazem das coisas, como se família fosse só um macho que se identifica como homem, uma fêmea que se identifica como mulher e que tem pelo menos um filho. Mas não, isso é uma configuração só. Existem outras configurações, inclusive família mosaico, ou seja, o marido se separa da esposa, ele se casa, aí ele tem filhos com essa segunda esposa, que serão meio-irmãos dos outros filhos que ele teve em outro casamento, né? E já foge desse padrão, mas não deixam de ser uma família também essas pessoas. Para não falar de uniões em que existem dois maridos, duas mulheres, né? Ou então existem três pessoas em comum acordo, pessoas que têm relações afetivas e sexuais, né, com ou sem filhos, que podem ser humanos ou não. Então são várias configurações, né? Isso sim é defender a família. É você reconhecer a liberdade das pessoas para se associarem livremente, sem ferir os interesses de outros. Sim, sim. Porra, essa porra é muito mais nocivo pra. Tipo, é muito mais nocivo pra famílias em si existentes, físicas e carne e osso, crença de família tradicional. E aí, o quão destrutivo é, sabe? Expulsar a filha porque assume uma inclinação sexual diferente, ou porque gosta de tal coisa, ou porque não se comporta, porque não é religião, entendeu? Não sei. Eu vivo numa bolha, entendeu? Tipo, talvez numa bolha de pessoas que talvez pensem parecido, não necessariamente tão parecido, né? Mas que tem certo nível de esclarecimento em relação a essas coisas, entende? E aí, sei lá, até pessoas conservadoras assim, tipo, não vão ser tão rígidas, sabe? Até porque se forem, eu não consigo me relacionar. Hum, Sei lá, eu não conseguiria falar com uma pessoa que expulsou o filho de casa porque, ah, não, ele é gay, sabe? uhum, Só que ao mesmo tempo parece se tornar mais majoritário isso, hum. mais generalizado. E aí eu não sei como é que eu penso, sei lá, no futuro. Será que é possível conviver numa sociedade assim, tá ligado? Uma cidade mais violenta, talvez. O Brasil está caminhando para ser realmente uma ditadura evangélica. É realmente uma tendência cada vez maior devido ao fato de essas igrejas estarem se organizando para colocar pessoas que representam a sua ideologia dentro dos conselhos tutelares, do poder legislativo, executivo e até mesmo judiciário. E é por isso que é importante que haja realmente uma resistência, que a laicidade do Estado seja defendida a plenos pulmões, que seja colocada uma linha divisória muito clara entre o que é a atuação religiosa da pessoa que ela exerce,
no seu espaço, não precisa ser nem no espaço particular, pode ser no espaço público sem problema nenhum, mas ela não pode, vamos dizer assim, agir como o Estado, agir em nome do Estado, enquanto um funcionário público em amplo sentido, para que o Estado haja de acordo com a sua crença, de acordo com a sua religião. O Estado tem que agir de acordo com de acordo com a Constituição e de acordo com as leis. É isso o que tem que ser dito. E o religioso pode entender isso muito bem. Ele não precisa abandonar sua fé, sua religião. Ele pode ser religioso e agir de forma não religiosa, ou seja, não querer aplicar a sua doutrina no momento de agir enquanto um funcionário público, porque é igual um empresário que vai administrar sua empresa, o objetivo da empresa é gerar lucro, não é evangelizar. E o objetivo do funcionário público também é atender o público, exercendo a sua função, e não querer beneficiar a sua fé, divulgar a sua fé. Não. Né? Então, isso tem que ser dito, isso tem que ser propagado cada vez mais. Sim, sim.